Olá, pessoal, boa noite. Nessa terça-feira, dia 26 de maio, mais uma live aqui pelo Museu Ferroviário de Tubarão, entrando ao vivo, esperando todo mundo chegar, né? Vai chegando rapidinho. Nessa noite, falando sobre educação patrimonial, educação formal, educação não formal e o projeto que o Museu Ferroviário de Tubarão desenvolve desde 2013, em parceria com a Fundação Municipal de Educação e com as escolas do município de Tubarão, com os professores, com os alunos, com os pais, com os gestores, que vem, a Cris acabou de chegar, vamos lá, que vem transformando toda a parte de ensino, de conhecimento e de preservação da memória, da história, do patrimônio cultural da cidade. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Sil, boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo bem? Ó, a Lilian já entrou na live, seja bem-vinda, Lilian. Eu vou segurar o celular porque eu tô aqui, eu não tô no escritório hoje, eu tô aqui na sala de conservação, que aqui a luz é melhor e o fundo é melhor, tá? Qualquer coisa vocês me avisem se não estiver aparecendo direitinho. Tá É, certo? Ó, a Lilian tá dando um ok. Então, para fazer as devidas apresentações nesse começo de live, né, a Cris, ela é coordenadora do curso de arte do município de Tubarão, né, há muitos e muitos anos. Já ela é professora de arte em escola particular aqui no Coração Feliz, já foi de outras escolas também, né, é formada pelo curso de artes visuais em Mafra, é especialista também, né, Cris? sim. Especialização, né? Enfim, é uma artista também muito envolvida com as questões da arte, da cultura e do patrimônio cultural e sempre trabalhou tanto institucionalmente pela Fundação Municipal de Educação como também em parcerias institucionais como a do museu pela preservação da nossa memória e da nossa história. Então, Cris, seja bem-vinda aqui para essa nossa live hoje. Espero que o povo vai chegando, então a gente vai falando, porque depois sobe para o IGTV e aí quem não viu, conseguiu ver agora, vê depois. Né? Então, assim, esse trabalho que o Museu Ferroviário de Tubarão desenvolve em parceria com a Fundação Municipal de Educação, ele é um trabalho que, ao longo desses anos, e é desde 2013, então são 7 anos, indo para o 8º ano já, de projeto e de ações voltadas para a preservação da memória e da história. Oi, Renata, tudo bom? Renata Corvina acabou de entrar. Né? Então, assim, tu podia falar um pouquinho desse começo de parceria, assim, porque hoje ela é até referência para outros municípios, né? Então, assim, falar dessa parceria institucional em prol dessa preservação da memória cultural aqui do município e de toda a região. Boa noite, Sil, né? Boa noite a todos os convidados, né, que estão aí entrando. A parceria já é longa, né, Silvana, com o Museu Ferroviário. Eu aqui representando a Fundação Municipal de Educação, né, em nome da Adriana, hoje diretora-presidente. E essa parceria vem, né, desde 2013. Antes já vinha uma parceria com visitação ao museu, onde as nossas escolas agendavam e iam fazer visitas, né, de estudo no Museu Ferroviário. E a partir de 2013, nós fizemos essa parceria para estar juntos nos eventos. E já tivemos muitos eventos, né, principalmente. Ô, Cris, tu tá sem som para mim. Eu acho que tá sem som para todo mundo, tá? Só para te avisar. Será? Ah, Aqui agora tem. voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou, Voltou. então é um jeitinho aqui, porque as internet estão tudo. É normal. Ontem a gente também penou para fazer a live. Tá, mas pode continuar. Tá. A nossa parceria já vem há tempo, né? A gente começou numa parceria de eventos, né, com patrimônio cultural a partir de 2013, mas
de 2002, 2004, a gente já vem agendando visitas, né, com as nossas escolas no Museu Ferroviário. Então, aqui representando, né, a Fundação de Educação, com a professora Adriana agora, né, à frente dos trabalhos, a gente vem junto, né, reforçar essa parceria, que agora não dá mais para ficar sem o Museu Ferroviário como parceiro. Então, nos eventos de 150 anos, outros eventos que relacionados à cultura, a gente está junto, né, com capacitações para os professores, toda uma logística, né, onde a gente consegue levar a nossa criança, né, o nosso estudante até o Museu Ferroviário. É que é importante dizer isso também, né? Esse projeto, essa parceria institucional, ela é um projeto que já está, depois de 8 anos de trabalho, se estruturando para virar um programa dentro da Fundação Municipal de Educação, se Deus quiser, né? Então, ele não é só um projeto continuado, mas ele já está se estruturando e tendo maturidade para virar um programa. Dentro do plano museológico do Museu Ferroviário de Tubarão, ele é parte integrante do programa educativo e cultural, né? Então, assim, é importante que se diga que essas ações, elas não são ações isoladas e não são ações momentâneas, né? Pontuais. Sim. Elas são produto de um processo e que está sendo avaliado e reavaliado continuamente, né? Então, assim, a gente senta geralmente, né, Cris, outubro, novembro do ano anterior, para estruturar toda a linha de trabalho, inclusive o tema gerador do ano seguinte, e que vai pautar todas as ações que vão ser feitas no ano seguinte. Então, é um projeto pensado a muitas mãos, né? E cada ano a gente identifica qual a necessidade de conhecimento ou o que está faltando de conhecimento para os professores, né, para que a gente consiga suprir a falta de informação que se tem, né, de conteúdo didático sobre patrimônio cultural local e regional para os professores, porque os professores, eles cobram muito. E quando a gente começou com esse trabalho, sobretudo lá em 2010, 2009, né, eu tô no museu desde 2010, mas o projeto é anterior, havia uma realidade, né, nas escolas de Tubarão, e havia uma realidade com os professores que a gente teve que fazer um diagnóstico, né, Cris? De perceber o que o professor sabia e o que ele sentia falta. Tu pode falar um pouquinho disso para nós, assim, tu que está dentro da educação e está mais próxima dos professores? Então, né, como a Silvana... Agora está saindo o som? Tá, agora tá. Tá. Então, como a Silvana, né, havia mencionado ali, 2009, ali quando a Silvana entrou, 2010 no museu, a gente se fez mais presente, né, procurou a parceria do Museu Ferroviário, né, a Silvana, enquanto museóloga, né, esteve sempre à frente do trabalho conosco. Antes, os professores faziam mais visita no Museu Ferroviário, visita de estudo, né? Não visita por ir, mas visita de estudo, que era sobre o conteúdo, né, das aulas de história, de língua portuguesa. Os professores faziam estudo, né, sobre o museu, sobre até os meios de transporte pelo museu. Depois, em 2010, a gente fez até já umas apresentações fora, né, Silvana, no estado, onde a gente levou, eram projetos menores, pequenos, né, mas isso foi ficando grande, foi aumentando, então não dava mais para ficar só como visitas. A gente tinha que elaborar mesmo um projeto de patrimônio cultural, né, e o que os professores pediam para a gente era saber um pouquinho dessa cultura, o que a gente tem, né, além de patrimônio, né, na nossa região, e conhecer também o município, como conhecer, como estudar, né, os monumentos, onde a parte da museologia e do Museu Ferroviário fizeram essa ponte conosco. Então, o último agora, né, que seria o nosso, nós iríamos fazer homenagem amanhã, né, o aniversário do Barão, 150 anos de história, e um pedido dos professores foi para saber um pouquinho da história de Tubarão, porque faz parte, né, do currículo, né, de um objeto de conhecimento, né, trabalhar o município, principalmente no terceiro ano, mas não só porque ele entra
na turma do terceiro ano, mas todos, né? A gente precisa saber. E foi um pedido deles, e antes, né, mesmo a gente teve sorte, antes de parar tudo, a gente conseguiu fazer o curso, né? O curso foi 12, 13, 14 e 15, onde a gente fez um tour pela cidade, onde os professores ficaram assim apaixonados, porque tinham lugares que eles não conheciam. E sabendo que o entorno ali da catedral tinha muita história. E eles não conheciam, né? E foi prazeroso. A gente conseguiu chegar também na ótica, né, do seu Willy Zumblick, onde fomos atendidos muito bem. E ali foi uma história que a gente queria continuar, né, em outros sábados, que esse tour foi muito bom. E assim, ó, os professores hoje nós estamos em planejamento online com a Rede Municipal de Ensino e eles estão usando muito desse material, muito mesmo, e não parou, né, porque por causa da pandemia não parou o nosso contato com o museu. Nós estamos com uma atividade, né, fizemos, amanhã será publicado o Tubarão Visto pela Minha Janela, onde nós temos o parceiro também, o Museu Ferroviário, que são poesias e desenhos. Então, assim, a gente ficou muito, assim, ó, gratificante mesmo, que a chegada de 148 desenhos, né? No tempo de isolamento social, mas chegaram essas poesias, chegaram esses desenhos. E muitos E desenhos muito lindos, porque hoje eu fui na educação, claro, com todo isolamento, máscara, álcool em gel e tudo mais, mas assim, fazer a escolha dos desenhos do primeiro ao quinto ano e ver o trabalho que os alunos realizaram, o olhar que eles têm assim sobre a cidade, sobre a nossa cultura, sobre essa identidade, né? Foi muito gratificante, muito bonito ver que as sementinhas plantadas, elas germinam, né? E a gente consegue sensibilizar um olhar mais poético sobre a cidade que a gente tem e a história que a gente tem, assim. Então, é, um trabalho bem legal, assim, já está sendo. foi muito legal, né? Eu participei também ali da escolha e fiquei assim, ó, lisonjeada com tanta coisa linda, né? Que apareceu, poesias bonitas, e amanhã a gente vai estar divulgando. Então a gente não está perdendo esse contato com o Museu Ferroviário, a gente não está perdendo esse contato com a nossa criança, né? Com o nosso estudante e principalmente com a história do município. Lá no começo, né, quando a gente começou esse trabalho, o que mais chamou atenção nesse processo, porque é um processo, como eu disse no começo, é um projeto continuado e que ele está sendo sempre avaliado e reavaliado à medida que a gente vai avançando, ver o que deu certo, o que não deu certo, o que tem que mudar. E eu acho que a grande barato do projeto e da eficácia dele é que a gente, enquanto coordenadora e mediadora desse processo, a gente institucionalmente escuta muito o que vem da escola, escuta muito o que vem do professor. E desde o começo, que o primeiro curso que a gente deu para os professores foi justamente sobre patrimônio cultural ferroviário, ainda quando a sede da Fundação de Educação era aqui próximo ao bairro de Oficinas, no antigo prédio da Luminar, né, naquele auditório meio, assim, enjambrado, improvisado, né? E estavam lá quase 30 professoras, e o que mais surpreendeu é justamente essa necessidade que os professores tinham de se instrumentalizar, de aprender o que é o patrimônio, o que é o patrimônio cultural, que a gente fala, mas às vezes não dá nome aos bois. E a gente tem que pensar que, por exemplo, eu sou museóloga, eu fiz 4 anos e meio de faculdade de museologia e em 4 anos e meio o que eu vi foi patrimônio cultural. Quem faz história, a mesma coisa. Quem estuda arte também está familiarizado com esses termos. Mas a gente tem uma grande parte do professorado, né, dos professores, que é da educação infantil, que vem da área da pedagogia e que não necessariamente tem a familiaridade com esses termos, com esses conceitos teóricos do que são. E se sentia muita falta disso. Tá, mas o que é patrimônio cultural? O que é patrimônio material? O que é patrimônio imaterial? Né? A história da nossa cidade. Né? Porque todo mundo sempre teve aquela... Tá, mas o Tubanharô existiu? Sempre cai no Tubanharô, né?
O Tubarão existiu e a ferrovia. E quando a gente começou a fazer o trabalho de pesquisa com os professores, porque esse trabalho, esses projetos, eles envolvem muita pesquisa anterior, né? É feito todo um levantamento para poder passar um conteúdo de qualidade e com base de pesquisa para os professores, né? O que mais chamou a atenção foi justamente essa necessidade que eles tinham de ter instrumentos para poder trabalhar pedagogicamente com os seus alunos e conseguir pensar essas ações dentro da sala de aula a partir do dia a dia deles, a partir do cotidiano que eles viviam nas escolas, a partir do cotidiano da comunidade de entorno dessas escolas e que não se tinha instrumentos. Né? Muitas vezes se tinha um livro que contava a história do município, uma história tradicional, mas que pouca gente, de fato, para ler, muito recurso de Wikipédia, internet, mas se tinha uma colcha de retalhos de informação, mas não se tinha, de fato, uma sistematização desse conhecimento. E aí o que a gente pôde fazer naquele momento e começou a aprender esse processo, porque é um aprendizado até hoje, né, Cris? Foi entender essa necessidade do professor. Porque quando a gente focava no aluno, quando a gente focava na visitação, apenas na visitação, o nosso olhar de trabalho educativo com o patrimônio dentro do museu era um olhar focado no aluno, no processo do aluno e na vivência do aluno dentro do museu. Mas a gente começou a identificar também, né, que muitas vezes o professor, ele visitava o museu junto com o aluno, que eu acho que é uma realidade que tem em muitos museus do Brasil como um todo, né, que o professor, ele não vive a vida do museu, ele não vai no museu, ele não conhece o museu, ele não conhece o acervo, e quando ele vai na visita, ele prepara a sua aula, mas ele não está ambientado com os recursos que o museu pode oportunizar. E aí a gente entendeu que não adianta pegar só o aluno, a gente precisava fazer o tripé, né? A instituição, o aluno, mas, sobretudo, o professor como mediador da construção desse conhecimento, né? O professor como um agente ativo na construção desse processo, né? E eu acho que ficou muito legal. Ô, Cris, pode falar um pouquinho para a gente desses processos, porque os cursos que são dados, a gente teve vários cursos, começando com um curso sobre a ferrovia, depois veio o projeto Caminhos, que é contando a história de Tubarão a partir dos seus meios, né? O rio, o caminho de terra, que eram os tropeiros, o caminho de pedra, que é a urbanização da cidade, o caminho de ferro, que é a ferrovia, e o caminho de asfalto, que é meio contemporâneo, né? O período contemporâneo da nossa cidade. Depois a gente teve, né, a questão do desenvolvimento econômico, depois a gente teve os espetáculos de teatro. Então, assim, a gente sempre pega um viés da história e do patrimônio cultural para poder estar falando, né? E tá explorando um pouco mais esse trabalho. Inclusive, a Renata teve aqui em Tubarão no projeto, dando uma palestra sobre tropeirismo, muito legal, assim, foi fantástico. Até hoje o pessoal comenta e pede a volta, né? Porque é um tema que não é debatido, um tema que não é falado. E aí tu conta um pouquinho pra gente, assim, tu que estava mais lá com os professores, porque cada curso ele tinha como tarefa o professor desenvolver um projeto para desenvolver com os seus alunos. Então ele não vem só aprender o conteúdo, ele sai com a missão de desenvolver e aplicar um projeto para os alunos, e esse projeto ele gera um resultado, e esse resultado é incorporado ao processo. Então, assim, fala um pouquinho desses trabalhos que surgiram nas escolas e que depois viraram exemplos também para outros projetos e referências para outros projetos, desde o pré até o ensino fundamental 2 que a gente já teve. Assim, os exemplos que te vêm à mente, assim, que te chamaram mais atenção. Então, Silvana, lembrando assim, né, que quando a gente viu que a coisa estava ficando grande mesmo, a gente começou a montar os projetos. E tudo que a gente montava, né, como tu falaste, que a gente já começava em outubro pensando alguma coisa para o professor, lá para essa criança, para esse estudante, porque quando eu falo em criança é porque a gente atende a criança da educação infantil também. E aí a gente foi pensando em temas, né, e vendo qual a necessidade das escolas.
E foram surgindo temas maravilhosos, né? A gente falou do rio, a gente falou dos caminhos, né? Que tu falaste agora, que tu citou, né? Que é o caminho de pedra, o caminho da fé, o caminho do trilho, né? Que falava do trem. A gente falou sobre a economia de Tubarão, onde a gente fez um curta, né? Que foi muito bonito. São E vários curtas que virou um longa, né? isso os vários curtas que viraram longas, né? Os nossos alunos foram os artistas e representaram muito bem. A gente tem na fundação, né? Se depois alguém tiver interesse, a gente pode estar disponibilizando ou colocando até junto, né, Silvana, num canal para alguém poder assistir. E falamos também, o último nosso trabalho foi, nós sentimos necessidade de falar um pouquinho da Anita Garibaldi, né, que também era um tema que os professores precisavam de estudo, e em 2019 a gente, né, teve essa coragem de falar da Anitta, né? Que foi assim um estudo muito grande, porque a gente não tinha, né? A gente não tem todo o material que fala, né? A gente tem até um certo momento da vida da Anitta, depois antes, né? Bem no comecinho a gente não tem, a gente para até no casamento dela, né? Como a gente fez os estudos. E trouxemos, né? A gente trouxe esse trabalho da Anitta, que foi muito grandioso. Os professores ficaram apaixonados, as crianças, mas tudo que a gente não faz, não fica um trabalho solto, a gente primeiro faz um estudo. Então, os professores fazem inscrições para os cursos, a gente capacita esses profissionais, né, esses professores. Fizemos essa capacitação de uma semana, elaboramos material, eles vão para a escola, trabalham esse tema com os alunos e só depois que nós vamos fazer a parte artística com eles, né? Que seria em forma de espetáculo, em forma, né, que é a dança, a dramatização. Aí quando o aluno, né, o estudante, a criança vai para o palco, ela sabe toda a história que ela está encenando. Então, ela não vai ensinar por ensinar. Ela tem toda uma história, tem todo um estudo, né? E os professores, eles vão fazendo projetos e elaborando no plano de aula deles. E agora ficou muito rico, agora mesmo, né, no tempo de esse afastamento social, a gente notou que os planejamentos dos professores foram enriquecidos com esse curso de capacitação que teve sobre o município. Então, o material que foi disponibilizado foi legal que entraram em contato com o museu, né, Silvana, para repassar esse material. Os professores, a partir daquele material que foi oferecido no curso, conseguiram fazer poesias. Para o primeiro ano, crianças lendo, né, soletrando as palavrinhas do poemas que elas fizeram. Então, assim, ó, foi muito grande mesmo o trabalho, mesmo sendo de afastamento social. Amanhã, né, as pessoas vão ter a oportunidade de ver o trabalho deles também na mídia, mas todos esses que a gente fez, né, que nós fizemos em parceria com o museu, fundação e Museu Ferroviário, foi muito importante. Eu acho que não dá mais para parar. A gente às vezes pensa, será que vai parar? Mas não dá, não tem mais volta, a coisa está ficando grande. E, O pessoal e exige mais a cada ano, né? Aumenta a responsabilidade porque aumenta a expectativa, né, Cris? quando a gente diz assim, ó, nós vai ter uma apresentação, todo mundo já espera, e agora nós temos uma responsabilidade maior, porque a gente não pode mais fazer a coisinha, agora tem que ser a coisa grande mesmo para E apresentar. as escolas, nesse processo, as escolas também não querem, as escolas já se acostumaram com essa rotina, com esse ritmo, e elas mesmas já criam essa expectativa de se colocar no espetáculo, né? Só para o pessoal que não conhece, nunca viu os espetáculos, que a gente pode ter pessoas aqui de diferentes lugares. Quando começa o projeto, né? O tema é definido em outubro, novembro do ano anterior, e ele começa a ser executado a partir da volta às aulas. Então, tem a reunião com os diretores, depois tem a reunião com os professores, né? Que daí tem que envolver a gestão e toda a escola para que esse processo dê certo, porque é um projeto muito grande, com muita articulação, né? Então, vai para as escolas oferecem para os professores fazem a inscrição no curso, começa o curso. E o curso capacita para executar
todo esse processo. Então, por exemplo, quando os espetáculos cênicos, né, Cris? A gente trabalha com a linguagem. O desse ano que infelizmente a gente não pôde fazer, o curso de capacitação trabalhou com a linguagem do carnaval. Né? Então, assim, a gente viu a questão da estética carnavalesca, da estética bufônica, o que é isso? Né? Então, a gente pegou a origem do carnaval com os professores desde a Grécia Antiga e veio vindo a questão da mitologia, da representação antropológica, da representação histórica, né? Os deuses carnavalescos, o que representou isso na nossa cultura? O carnaval em Portugal, na Europa, depois o carnaval no Brasil, quando veio com o intrudo, e século XIX, depois do século XX, a estrutura de uma escola de samba. Então, esse seria o desse ano. O do ano passado, que foi o da Anitta Garibaldi, a gente trabalhou com a linguagem da dança. Então, a gente trabalhou com os professores o que é a dança. O que é a linguagem da dança, né? Quando a gente trabalhou videoarte, a gente trabalhou com a linguagem do videoarte. Os professores e os alunos aprenderam a fazer roteiro de vídeo, aprenderam a enquadramento, aprenderam questões de vocabulário controlado, de câmera, de posicionamento, fizeram testes, fizeram vídeos primeiro para depois construírem isso diretamente com os seus alunos. E quando a gente faz um trabalho de espetáculo, é uma produção de um espetáculo mesmo, em que as grandes estrelas são os alunos. Mas tem todo um trabalho, né, Cris, de bastidor, então é toda uma pesquisa de indumentária, de figurino. Então, assim, desde a moda, né? A Anitta, foi feita pesquisa histórica para saber que tipo de traje ela realmente usava, e para não cair no erro de botar a Anitta de bombacha, porque a bombacha não é do tempo da Anitta. Assim, são detalhes, né, narrativas, pesquisa em documentos, né, para trazer para esse aluno não a representação real da história, mas o máximo possível de informação para que ela entenda o conceito da história e entenda que história que ele está contando a partir daquele espetáculo, ou da dança, ou da encenação, ou a partir da produção de um vídeo, ou a partir da produção de uma exposição fotográfica. Enfim, então é feita a produção, as coreografias, então o município contrata professores específicos de dança, quando é dança, ou enfim, os profissionais para estar acompanhando, além de mim e da Cris, para estar acompanhando o processo nas escolas com os alunos. Então a gente vai fazer visita, a gente vai acompanhar, a gente media esses processos com o professor, os alunos, né, monta a questão da trilha sonora, né, a produção audiovisual, que é outra pesquisa. Então, assim, a audiovisual tem que casar com o que está acontecendo no palco, a questão do plano de luz. Então, assim, é um grande espetáculo mesmo, porque a ideia justamente é tirar aquele ranço do trabalhinho de escola, daquele ranço, né, Cris, desde o começo. Não fica trabalhinho de escola, né? Fica espetáculo mesmo. A gente sempre teve essa preocupação de tirar, de valorizar o resultado como um trabalho profissional, mesmo feito por alunos, mesmo feito a partir de um processo educativo, né? E de projetos educativos de sala de aula, que o resultado ele fosse de extrema qualidade, do tipo assim, eu não acredito que é trabalho de escola, não acredito que foi uma escola que fez, ainda mais uma escola municipal, né? Porque isso também traz valor para quem está fazendo, tanto para o professor, os professores se sentem extremamente orgulhosos quando veem seus alunos no palco, quando veem as famílias, né, lotando a arena multiuso, e a arena tem 800 lugares no teatro, e a gente sempre lotou a arena, mesmo com dia de chuva, né, Cris? Mesmo com dia de chuva, e é legal também lembrar... Oi? Lembrar que a gente coloca o número por exemplo, era 149 anos, nós colocamos 149 alunos, né, no palco da arena. E esse ano seria 150 alunos, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer o trabalho presencial em virtude da pandemia, né? Mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai voltar. Mas o trabalho virtual ele não para, o processo pedagógico ele não para. Né? E essa relação com o patrimônio cultural, esse desvendamento do patrimônio cultural, isso vem da necessidade, da curiosidade
da comunidade mesmo, dos professores e dos alunos, de se entenderem como parte dessa história, né? Falando um pouquinho do Walking Tour, que foi o tema desse ano, uma das ações vinculadas ao projeto é conhecer Tubarão, andando por Tubarão, entender os marcos históricos e as histórias que eles representam, as memórias que eles representam. Então, assim, fomos lá na Casa de Morrinhos e estudamos a Casa de Morrinhos, assim, vimos a arquitetura, o posicionamento, a localização do rio, a localização geográfica, o tipo de, né, que era uma passagem de tropeiro, o que é o monumento da Anitta, o que se representa, o centro da cidade, caminhando pelo centro da cidade, o que foi a Casa da Cidade, a Catedral, o Mausoléu João Teixeira Nunes, as obras públicas do Zumblick, porque, assim, o Museu Willy Zumblick, ele não se resume, gente, à instituição Centro Municipal de Cultura Willy Alfredo Zumblick, que salvaguarda as obras daquele artista. O centro da cidade é um museu a céu aberto, e a gente passa por ele todo dia e a gente não para apreciar as obras públicas do Zumblick que estão à nossa disposição a hora que a gente quiser, e a gente desaprende a olhar com poesia a nossa cidade, a nossa história, a nossa memória. Então, assim, quando os professores caminharam por esses espaços e começaram a se lembrar, foi muito legal isso, né, Cris? Começaram a se lembrar, minha mãe disse isso, eu me lembro que quando eu era pequena, não sei o quê. Então, assim, cria história, é pesquisa, é memória, mas também memória afetiva, né? E quando a gente constrói isso como professor, quando a gente traz essa memória afetiva, emocional, de identidade cultural com os professores, eles trazem isso muito mais forte nos seus projetos com os seus alunos. E os alunos começam a olhar o patrimônio cultural da cidade com muito mais afeição, como algo que parte dele, que é parte integrante deles, né? E o trabalho na sala de aula fica muito mais rico, né? Sim, com certeza, né? Muito mais rico. Mas isso só é possível, né, Cris? Porque a gente tem, na execução desses projetos, uma estrutura que viabiliza. E quando eu estava ainda na faculdade de museologia, que eu apresentei, o primeiro projeto que a gente fez, eu apresentei como trabalho de pesquisa na aula do professor Fernando Romero, de Educação Patrimonial. E o que mais chamou a atenção dele, ele elogiou muito aquele escopo de projeto, foi que esse projeto ele funcionava porque ele tinha uma coisa que muitas vezes inviabiliza o acesso dos alunos e dos professores ao patrimônio cultural, às ações culturais. E a gente não pensa sobre isso, né? Muitas vezes as escolas elas ficam em bairros distantes, de difícil acesso, são escolas incrustadas em comunidades carentes, às vezes em comunidades de risco. E uma coisa que o Romero sempre falou e sempre elogiou esse projeto, ainda lá em 2011, 2012, quando a gente estava fazendo ainda só a visitação, ele dizia sempre para mim assim, Silvana, o legal desse projeto é que vocês garantem o ônibus. Eu tô lembrada. Lembra que até a gente foi para o Fórum de Museus e a gente participou de reuniões da REM, levando como exemplo, né, de projeto, como estudo de caso, inclusive, e parece uma coisa muito simples, né, Cris? Mas é o fato da educação disponibilizar uma rota de ônibus para poder levar os alunos nesses lugares faz toda a diferença. Né? Tu pode falar um pouquinho disso, assim, dessa estrutura, dessa rota, de como que a gente organiza isso para poder dar certo? Porque parece muito simples, né, falando, mas tem toda uma articulação por trás que faz a coisa acontecer. Pode falar um pouquinho para a gente? Posso, então. O transporte da Fundação, né, é um grande parceiro nosso, né, porque se a gente não tivesse essa parceria também do transporte, isso não daria para pegar, para locomover.
né, que outros municípios já procuraram a gente e perguntam como a gente consegue fazer, né, essa logística de levar os alunos, mas a gente faz toda uma... Porque nós temos a rota, né, que leva as crianças na escola, mas tem um horário que os motoristas ficam aguardando para retornar na escola e pegar as crianças para levar, então, levar embora, né? Então, a gente faz uma logística nesse intervalo. A gente agenda em horários que os motoristas não estão buscando as crianças, né? A partir das 8h30 até 15 para as 11, às 10h45, e a parte da tarde a gente faz o agendamento das 14 às 15h45. Então, naquele período ali, a gente consegue fazer muita coisa. Aham. E aí, os motoristas, né, eles vão dando um jeitinho para a gente, vão esticando, eles vão pegando aquelas... Os motoristas vão pegando as crianças que eles já estão acostumados, que é a rota deles, e levam até o museu, aí fazem toda essa visita. Se a gente tiver que fazer um tour fora para conhecer, né, alguma um patrimônio, alguma coisa da cidade, a gente também agenda. Então, ele dá certo também porque essa estrutura do transporte, né, a Andresa, né, coordenando o transporte lá da fundação, né, uma pessoa muito querida, está sempre ajeitando para a gente, assim, mais jeitinho justo, né? Ó, vai chegar esse horário, vai sair nesse horário. Então, em Morrinhos, na Anitta, né, nós já fizemos um tour, quando foi para estudar mesmo a Anitta Garibaldi, como a Silvana falou, a gente viu desde o pedacinho do tecido para ver se aquela roupa combinava mesmo com o vestido da Anitta da época. E o transporte foi muito importante porque a gente conseguiu levar esses professores para conhecer. E quando o professor ele conhece, é muito mais fácil dele fazer um trabalho legal lá na sala de aula. Né? Por quê? Porque ele vai encantar. Ele viu. Então, a partir dali foi feito também um tour, né, com as crianças, que aí os professores agendaram e foram mostrar essa localidade. E lembrando, assim, que o transporte ajudou bastante a gente também, foi que em 2017 nós falamos sobre o Rio Tubarão, né? Então, o Rio Tubarão, ele foi feito, a linguagem que a gente usou foi a dança, e teatro também. Nós conseguimos trazer os guaranis, né, representando os índios, e o transporte estava ali para ajudar a gente, né? Foram buscar, foram levaram eles de volta e ajudaram muito, foi um trabalho muito bonito. E depois, as escolas ficaram tão encantadas com os índios, né? Parece que era de Maruí, né, Silvana? Sim, Imaruí, da tribo de Imaruí. Isso, de uma tribo de Maruí, e eles ficaram tão encantados que depois uma escola agendou, né, e fizeram todo um trabalho com frutas, com legumes, né, e levaram até esses indígenas, né, e fizeram lá um piquenique, conheceram os costumes dele, a cachoeira, mas também porque a gente teve um apoio do transporte e principalmente, né, do diretor-presidente, né, ou da diretora-presidente da época de cada momento. Então, lembrando que em 2017 era o professor Mário, né, que estava à frente dos trabalhos, e também hoje nós tivemos o professor Maurício, que está afastado, mas a professora Adriana também, estão sempre dando aval para a gente fazer esse tour pela cidade. Então, eu acho muito importante quando tem essa parceria, né, parceria museu, a parceria escola, parceria fundação, né? Então, eu acho muito importante. Que é um projeto feito a muitas mãos, né? Quando se vê o trabalho pronto, né, Cris, seja o vídeo, seja o espetáculo, seja a exposição, o espectador que vai olhar, ele não consegue perceber tudo que está por trás e todas as pessoas envolvidas nesse processo e todo mundo trabalhando junto para que isso dê certo e para que o aluno usufrua e construa o seu conhecimento lá na ponta, porque na verdade o aluno é o que está na ponta, né? Ele é o que faz a gente trabalhar tanto, né? Porque não é só a preservação da memória, da história, do nosso patrimônio cultural, é também a formação dessa nova geração que está vindo. E é um trabalho continuado, né, Cris? Porque a gente viu que os alunos lá de 2013, que foram com aqueles professores da primeira formação, hoje eles já estão no ensino médio, alguns eles já estão até na faculdade. E os que estão vindo?
né? Por isso que é muito, muito legal isso que tu falou, né? Citando, né, os gestores institucionais que acreditam nessa proposta e acreditam nessa ideia, para que ela seja permanente, né? Para que ela seja continuada. Né, o processo educativo, ele é um processo, exatamente isso, né? Ele tem que ser continuado, ele tem que ser permanente para que isso se estabeleça, para que isso crie frutos, e quem já passou pelo processo, né, ele vai, mas e os que estão vindo? Né? Então, ele precisa ter esse amparo institucional, essa confiança institucional e essa estrutura institucional para que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer com esses parceiros. E, às vezes, o que se tem não é necessariamente dinheiro empregado, mas é justamente a viabilização dessas ações, como o transporte, como o local para fazer as oficinas, né, enfim, a mão de obra, né, e os recursos, claro, que precisam ter para fazer esses projetos, né. Então, assim, é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem estruturado, né, para poder dar conta. E é bom que a gente fale disso, né, da parte difícil do negócio. Porque não é tão fácil, né? É. E não é só, lembrando aqui também, enquanto tu estavas falando, que além desse trabalho que a gente faz, né, em cada aniversário de Tubarão, a gente tem outros. A gente também teve um projeto muito legal, que foi o Arte Conversa, e foi também em parceria com o Museu Ferroviário, e onde a gente trabalhava temáticas, né? A gente trabalhou a ferrovia, trabalhamos o Zumblique, trabalhamos, vamos ver o que mais que a gente trabalhou, o Rio Tubarão, né? Então, assim, a gente já tem assim um portfólio bem grande, né? Que a gente pode estar enviando e a gente pensa também em participar de algum evento que possa estar mandando esses trabalhos dos nossos alunos, porque é muito rico. E assim, ó, foi muito bom a gente ter representado o município de Tubarão no encontro, né? Em Florianópolis, né? Dos museus, foi isso, né, Silvana? Foi o fórum. O Fórum de Museus. Então, quando a gente apresentou isso, a gente também foi em Orleans fazer esse trabalho, apresentar, e assim, o Tubarão foi parabenizado, né, por toda essa logística de transporte, está conosco, a gestora das escolas, né, que estão sempre apoiando a gente. Os pais ficam maravilhados quando vejam seus filhos apresentando, né, e às vezes ninguém acredita e dá tudo certo, mas a gente também já penou atrás, a gente já sofreu, a gente já chorou, achou que não ia dar certo, quase arranca os cabelos. Já viramos madrugada montando e editando vídeo. Já viramos madrugada, de dormir mesmo de madrugada, final de semana, terminando os trabalhos, e a gente diz, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai continuar fazendo isso? Silvana, acho que nós não vamos mais fazer. Mas dizem que quem bebe dessa água gosta, né? Então, a gente está aí, né? Tudo pela educação, pelo patrimônio, pela cultura, fazendo esse trabalho. Eu acho que agora não dá mais para parar. E assim, Cris, o teu olhar de educadora, né, nesses 8 anos de trabalho, assim, como que tu percebeu, como que esses professores e esses alunos, eles viam o patrimônio e como que eles veem hoje, assim, tem diferença? Tem muita diferença. Não era assim visto, era visita por visita. Eles iam lá e visitavam, mas não tinha toda uma contextualização. Hoje o trabalho é diferente, né? Então, dos anos que foram passando e a gente foi investindo, então a gente vai investindo nessa contextualização. Não fica solto, né? Aquilo que eu te falei, não dá mais para trabalhar solto, né? Hoje nós temos mudança, tudo mudou. Até a própria BNCC traz, né, enquanto patrimônio cultural, enquanto estudo, enquanto a cultura regional, então a valorização do que a gente tem na nossa região, não dá mais para ficar sem esse olhar. Então, mudou muito, cresceu, e eu acho que ainda vai crescer mais, mas hoje o aluno vê, né, esse nosso estudante, ele vê com uma história, tem uma história, e o professor hoje, ele pede socorro.
Ele agora, quando a gente estava fazendo esse estudo do município de Tubarão, eles já pensaram, nossa, mas teve um grupo que fez o curso, será que não vai ter mais? Aonde que a gente vai arrumar? Tanto que a gente agora está ainda, né, Silvana, fechando uma parceria com o Museu Ferroviário sobre um trabalho de um documento, né, uma apostila, um material, um livreto sobre o município de Tubarão. Que a gente agora fez essa parceria com o Museu Ferroviário, que a Silvana, museóloga, vai fazer todo esse trabalho conosco, né, junto com a Secretaria de Educação e montando esse livreto para eles, né, onde que eles possam estar procurando dados. Então, assim, ó, houve muito avanço mesmo. Eu posso dizer que a gente está muito feliz que houve avanço mesmo. Hoje não é mais a visita pela visita, mas sim tem toda uma contextualização por trás desse trabalho. E a questão dessa continuidade do projeto, né, da necessidade, que foi uma coisa que a gente já viu há 2, 3 anos atrás, da produção de material, não necessariamente impresso, né, mas de material disponível para os professores para que eles usem como instrumento na sala de aula. E aí o nosso cuidado por que não imprimir as cartilhas e deu? É justamente para que o professor passe pelo processo, faça em conjunto com a gente, para que depois esse material, ele não vire o tipo de material que a gente está acostumado a ter. Que vem um material lindo, maravilhoso, né? Às vezes é vídeo, às vezes é cartilha, bota na escola e fica trancado na biblioteca ou fica na estante do diretor e o professor não tem acesso. Não, esse trabalho que o Museu Ferroviário está junto com a educação, é justamente para que esses instrumentos pedagógicos, esses instrumentos educativos que foram gerados, produzidos a partir das formações e dos temas de formação que a gente está fazendo, que ele cumpra a sua função, que ele seja de fato um instrumento em que o professor ele vai lá, ele vai consultar, ele vai trabalhar com ele, vai cansar e vai estar lá e vai estar disponível para ele como ferramenta. E não uma cartilha ou algo que vai chegar bonito na escola. Ai, que lindo, ó, chegou, guarda, né? Não é para ficar pegando poeira, é algo que é para ser trabalhado. Por isso também que a produção desse material é tudo em meio digital, para ficar mais fácil de disponibilizar para os professores, né? Não só mandar para as escolas, mas disponibilizar em PDF, em diferentes plataformas. Quando a gente fala em livreto, mas é o próprio livreto virtual, né? Exatamente, a cartilha. Só que essa cartilha, ela não é impressa, ela é virtual, justamente para facilitar esse acesso, né? Para que qualquer pessoa, além do professor do município, ele tenha disponibilidade em qualquer plataforma. Por que a gente diz isso? Qualquer professor do município. Porque a gente está trabalhando numa parceria, gente, de uma rede, que é a Rede Municipal de Educação, de escolas, né? A Rede Municipal de Educação do município de Tubarão. Então, são escolas públicas municipais. E nesse trabalho todo, o Museu Ferroviário de Tubarão, no seu programa de educação, também identificou uma grande necessidade dos professores da escola do Estado. E muitos professores, né, Cris, dão aula no Estado e no município. E muitos professores de escolas particulares também têm essas mesmas dificuldades que os professores da escola do município também sofrem, também sentem. Então, o fato de disponibilizar esse conteúdo, que ele não fique preso só na rede municipal, é justamente para dar acesso a esse conteúdo para todos os professores, né? Não só os professores da rede municipal, porque, na verdade, todos os alunos são tubaronenses, né? É um município, né? Todos estão trabalhando no município. Independente da rede, né? Então, assim, então é uma responsabilidade, né, junto a esses professores, a esses alunos que estão no município de Tubarão, que vivem nessa cidade, que vivem nessa região e que precisam ter contato com esse patrimônio, com essa memória, com essa história, né? E que muitas vezes é muito mal falada, é muito mal contada, é muito mal compreendida. Toda vez, né, Cris, que a gente termina um curso, a fala geral eu não sabia que era tudo isso. Né,
Ou então eu achava que o índio que era o nome da cidade. É, Então, eu não sabia que isso aqui era isso aqui, ou que isso aqui tinha essa importância, né? Então, assim, eu passava por aqui todo dia e não entendia por que isso estava aqui, né? Então, esse reconhecimento de uma história viva, de um patrimônio vivo, né? De um patrimônio que está no nosso dia a dia, que ele faz parte da nossa identidade, é muito importante para a preservação do próprio patrimônio. A gente só cuida daquilo que a gente ama e a gente só ama aquilo que a gente entende. Se a gente não entende, a gente não vai a gente não vai amar, a gente não vai cuidar, né? E todo esse trabalho feito de educação patrimonial, ele é muito importante por causa disso, porque ele liga a educação não formal, que é o que nós no Museu Ferroviário de Tubarão fazemos, porque a gente é uma instituição educativa, mas a gente não tem currículo escolar, né? Por isso não formal, com a educação formal, que é a educação praticada pelas escolas, porque eles têm o currículo escolar, né? Então a gente faz essa mediação entre o que nós no museu trabalhamos com aquilo que os professores na sala de aula trabalham, né? E essa parceria é que dá certo, né? Não é nem só o museu, nem só a escola e nem só a comunidade. É esse tripé que faz com que a coisa aconteça. por isso que a fundação, né, a gente em contato com o Museu Ferroviário, né, que a gente também faz várias reuniões, né, com o presidente do Museu Ferroviário, não fica só entre, não pensem que fica só entre eu e a Silvana. Não fica, isso aqui tem gente, a gente tem que trazer os presidentes, né, do, da, do Museu Ferroviário, a diretora-presidente ou o diretor-presidente da fundação. Então, tudo que a gente faz tem o aval deles. A gente não faz, não sai. Eu e a Silvana não saímos aí dando tiro para tudo quanto é lado, né, Silvia? A gente tem o aval deles. Então, depois que eles dão a carta branca, aí ninguém segura eu e a Silvana, porque a gente vai inventando coisa, junto com as escolas, né? E é bom que as escolas apoiam, né? E as crianças ficam vibrando quando a gente já chega na escola e elas sabem que a gente tem alguma coisa para fazer, para apresentar. E enquanto que a gente pensou nesse material aí do município, é porque a gente viu que o professor tem essa necessidade de ter um material, alguma coisa, mesmo que seja lá virtual, mas que seja concreto para ele pesquisar, para ele estudar. E foi interessante que nesse curso foi disponibilizado o material e dali os professores de geografia e de história, já em cima desse material, já criaram outros tipos de materiais, inclusive parece que entraram em contato também com o museu, contigo, né? Para ver algum outro tipo de material, porque já andaram me pedindo o telefone aí do museu. Então, assim, ó, o museu, ele está vivo entre nós. Então, as crianças, as escolas, quando a gente diz, ó, nós temos um agendamento com o museu, nós vamos ter um trabalho junto com o Museu Ferroviário, vai ser no Museu Ferroviário, então eles já sabem, eles já esperam. Então, para a gente no município, essa ligação entre o Museu Ferroviário é muito importante. E ele se tornou vivo para a gente, assim, nas escolas. Não dá mais de pensar que ele está lá paradinho, que é só as máquinas que estão lá, né? Que estão lá no museu. Mas tem muita coisa interessante lá dentro. As professoras, né, que fizeram um curso lá não sabiam que tinha uma pinacoteca dentro de um museu, do Museu Ferroviário. Achavam que era só máquinas, né, que estavam lá para ser restauradas, mas não, tem uma pinacoteca lá dentro, tem trabalhos bonitos lá dentro. E tem esse trabalho de gente, de pessoas lá, né, gente pensando, tem toda uma estrutura. E esse trabalho, né, que a Silvana faz de museologia, ajuda muita gente. Hoje não dá para pensar trabalhar sem o patrimônio, sem a parte da museologia. Então, isso daí ajuda muita gente. Está ajudando muito e os trabalhos estão ficando ricos. Hoje, a Silvana foi até a fundação e provou que a criançada lá tá fazendo bonito. Exatamente. E aí, Cris, assim, só para a gente encerrar, que eu acho que a gente já está quase aqui no tempo da live, né, de pensar como esse processo é importante. E eu vou só relembrar aqui, em termos até comparativos de trabalho,
porque antes de eu vir para o museu, a gente também já tinha um trabalho desenvolvido, né, com uma outra instituição, que era o SESC, dentro do Centro Municipal de Cultura, né, aí ligado diretamente à arte, né, o SESC, que é uma grande instituição, que mantém um grande parceiro, né, a Nayara, que está lá, as meninas que estão lá, batalhando pela cultura e pelo turismo da região, né, e o SESC, durante muito tempo, ele foi o grande financiador do circuito de arte do estado de Santa Catarina e do Brasil. Então, muitas coisas chegam a Tubarão, e de grande qualidade, chegam a Tubarão por intermédio do SESC. E o SESC tinha um projeto fantástico, que era o projeto de artes visuais, que trazia a Tubarão quatro exposições por ano, com curadores, com artistas, com material pedagógico fantástico. E eu trabalhava nesse projeto, terceirizada, né? A minha empresa prestava serviço para o SESC, montando toda a parte do educativo e da montagem da exposição, em alguns momentos assessoria do curador que vinha. E a gente fazia esse trabalho também com as escolas e com os professores. E a gente viu o quanto levar as crianças para dentro do museu, do Centro de Cultura, fazer todo o trabalho de leitura de obra de arte, de visitação das exposições, de oficina de arte com eles, de conhecer o artista, conhecer o período, conhecer a linguagem visual, fez com que uma leva de alunos se tornasse sensível à arte. Infelizmente, por N situações, né, por conjunturas, enfim, e por recursos também, né, esse projeto do SESC, ele acabou não vindo mais para Tubarão. Eu acho que faz uns 4 anos, né, Cris? A última exposição foi, eu acho que até seria a tua, inclusive, né? 4 ou 5, aí faz falta, né? Não, só para lembrar, Silvana, que o SESC também é um grande parceiro da Fundação de Educação, né? Então a gente tem outros parceiros também que estão sempre conosco, né? A Nayara, a gente sempre fazendo trabalho juntos também, o Maia. E sim, então também assim, é uma parceria muito boa. A gente não pode negar, né? A gente tem que só acrescentar parcerias. O que dá certo. E o que eu queria dizer, assim, era que justamente o fato de não ter mais como vir esse tipo de projeto, porque é caro, porque exige toda uma logística, enfim, né, por questões também dos lugares que recebe, porque Tubarão não tem instituições ou espaços que consigam receber esse tipo de produção, né? Aqui em Tubarão, infelizmente, os nossos espaços culturais não são preparados para receber determinados tipos de estrutura, porque envolve muita tecnologia, às vezes envolve segurança, né? Enfim, mas o fato de não ter mais isso disponibilizado fez com que uma geração de 5 anos para cá deixasse de ter acesso a isso, deixasse de frequentar o centro de cultura, deixasse de ter a formação de leitura de obra de arte. Então, assim, se a gente pegar os alunos que hoje estão no ensino médio, que hoje estão na faculdade, que passaram por aquele processo, hoje eles veem a arte como algo próximo deles, eles conseguem ler a obra de arte, eles conseguem ter uma interação com ela, não é um bicho de 7 cabeças. Ele é sensível, ele gosta, ele procura, porque ele foi educado para. As crianças de 5 anos para cá, né, Cris? Eu acho que tu tens a mesma impressão que eu, que não passaram por esse processo, que novos professores de arte, que entraram como ACTs no município e que não passaram por esse processo, a gente vê a diferença, inclusive da sensibilidade de tratar esses conteúdos. Então, olha o quanto esses projetos, eles precisam ser de fato processuais, eles precisam ser de fato continuados, porque quando para tudo, né? O que foi plantado, mas e as sementes, né? E os campos que vêm para a gente continuar semeando as sementes, né? Então é uma coisa que a gente sempre precisa pensar e sempre precisa batalhar pela continuidade desses projetos, que não sejam projetos de pontuais, que sejam projetos continuados. É que, assim, ó, a gente ainda agradece
pelo SESC ainda está trazendo o teatro, né? Sim. Mas o teatro a gente não pode perder, a gente tem que começar a encher uma arena, né? Depois que voltar tudo ao normal, a gente tem que ir para o teatro, a gente tem que escutar tanto a música, né? E o teatro que o SESC ainda está trazendo, mas as artes visuais a gente perdeu, e assim, Ó, ó, é Cris, uma tá tristeza. fechando. Tá fechando. 20 segundos para terminar. É, a professora Ilza ali falando, né? Ela do teatro ali. Então, Oi, assim, ó, Ilza. Gente, ó, 15 segundos ele vai cortar. Cris, muito obrigada.